Boa tarde, divinos e divinas encantados. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Eu tenho uma convidada super, hiper especial, Andréia Felício, e a gente vai falar sobre toda uma parte hoje trabalhada que chama Constelação familiar. constelação familiar, que trabalha mais a parte sistêmica. Sim, as lealdades sistêmicas, os padrões que a gente repete dos nossos antepassados e como isso pode impactar na nossa vida E com atual. certeza a gente tem, né? Porque vai passando de pai para filho, de mãe para filho, e a gente vai, né? E é aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes, você viu, você já tá fazendo igualzinho a sua mãe, igualzinho a sua avó. A gente não quer, a gente não quer. A gente, Às vezes a gente não quer. Quando a gente tá grávida, né, a gente fala, não, vai ser tudo diferente. Aí as situações vão acontecendo e você se pega fazendo algo que você fala, nossa, até que estava certo, né? É. Até que era desse jeito. Mas muita coisa a gente carrega, pelo menos eu vejo, que a gente carrega algo que não é o legal, que não é nosso. Sim. Não é algo de dentro, a essência, né? Muitas vezes as dificuldades que a gente vive hoje são fruto dessas heranças, né? A gente costuma dizer na visão sistêmica que nós somos muito mais leais do que livres. E a gente repete porque tudo isso, Muito essa legal bagagem vem do que está aí no nosso inconsciente. Então a gente fica repetindo padrões que às vezes não servem mais pra gente. E a ideia, quando a gente se cura, é levar todo o sistema familiar a um lugar onde esse sistema familiar nunca esteve antes. Então, quando a gente rompe, às vezes é difícil, né, a gente fazer diferente. É. Então, vamos usar um exemplo assim. Se no meu sistema familiar, todo mundo olha pro punk de cabelo verde, todo tatuado, assim, com olhar feio, talvez eu olhe também, mas talvez não faça mais sentido eu olhar desse jeito. Então, como é que eu posso ampliar meu olhar e fazer diferente daquilo que eu herdei? Porque a gente herda as nossas crenças dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, dos bisavós, e assim, muitas vezes a gente vai repetindo aquilo que é difícil do histórico familiar. A gente não consegue prosperar, a gente não consegue atrair um amor saudável, a gente não consegue ser feliz na maternidade, a gente se culpa muito na maternidade, não é felicidade, gente. A gente se culpa muito na maternidade porque a gente tem que sair para trabalhar e você vai deixar o filho, como é que fica isso, né? Eu acho a gente bem, acha a que mulher tem muito disso, né? Super, ainda a mais. Culpa. Super. A gente tá ela tem filhas, né? Com diferença de idade muito grande. Quanto elas têm de idade? Não, são pequenininhas. Uma tem 12, pequenininha mais ou menos. Uma já tá pré-adolescente. Uma tem 12, a outra tem 9. E a editora Saberes Sistêmicos, que a gente vai falar um pouquinho aqui das cartas sistêmicas, começou porque justamente eu enfrentei um problema que fui descobrir que era sistêmico, né? Na época, não sabia nem o que era isso. A pessoa falou, André, esse problema aí que você tá vivenciando com as suas filhas, vai ver, porque pode ter algo que vem de um histórico, de um legado, de uma herança familiar, e vai fazer constelação. E eu falei, gente, o que é isso? Estrela? Porque a pessoa trabalhava em Wall Street no mercado financeiro. Ela era uma super, hiper, né? Executiva das finanças, imagina, em Nova York, uma coisa louca, né? E de repente ela muda todo o sistema dela para poder viver, para ser livre e não leal, né? Que lindo, Thaís, é isso. Já vou até chorar, né? Então, enfim, aí a editora Saberes Sistêmicos começou porque a minha filha, Lara, que é a minha filha mais velha, quando ela tinha uns 2 anos e meio, nasceu a irmãzinha. E ela começou a desenvolver uma insônia terrível, ela acordava de hora em hora, pior que um recém-nascido. Então tinha uma bebê recém-nascida e uma outra me dando bastante trabalho de noite. Ninguém dormia mais lá em casa. Eu falei, gente, meu casamento vai acabar, vai desmoronar, tá super difícil. E nessa busca, acabei indo pra constelação, que minha amiga levou, né? E eu botei uma pessoa pra representar a minha filha e ela falava, eu tenho muito medo de você. E aquilo mexeu tanto comigo, e o olhar dela parecia pedir um resgate, assim, falava, quem é você, afinal de contas, mamãe? Porque assim, eu era super bem sucedida, era diretora financeira, enfim, trabalhei em várias multinacionais, na Vivo, na Oi, no Itaú, mas eu fazia aquilo, vou confessar, pelo dinheiro, e não fazia aquilo não me trazia abundância, nem felicidade, né? Mas era um bom padrão de vida, conquistei muitas coisas que muitas pessoas querem ter. Mas aquele olhar na constelação me mudou por inteiro. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, vou largar tudo. Imagina ele.
E vou virar constelador. Ele falou, oi? Mas assim foi. E aí a gente fundou a editora Saberes Sistêmicos, porque os Saberes Sistêmicos para Mães foram as cartas que eu escrevi com a minha experiência na maternidade, né? Como ampliar o olhar para os filhos, como ressignificar, como ampliar também, antes de ampliar o olhar para os filhos, ampliar o olhar para os nossos pais. E saber que os nossos pais foram imperfeitos. E porque eles foram imperfeitos, isso nos dá a permissão de sermos imperfeitos também. E isso muda tudo, né? Eles fizeram o melhor, ou o que eles sabiam fazer, né? Porque eu acho que também passaram por essas dificuldades, passaram por as mães por ansiedade, muitas mães, no caso... Culpa, como a gente falou. Mas assim, a minha mãe, né, ela não trabalhou fora, tal, mas acredito que ela tinha assim, como é que eu vou viver, como é que eu vou fazer, como é que vai ser, né? Eu acho que tinha esse medo. De criar bem, de ter a obrigação de criar bem. E as cobranças da maternidade também, né? Então eu gosto de falar que é melhor a gente ser a mãe possível eu também do que a mãe polvo que quer dar conta de tudo, até porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E A minha geração foi a mãe polvo. Foi, né? Porque eu tenho uma filha de 38 anos, então ela é bem diferente da geração dela, mas eu fui uma mãe polvo, porque eu tinha que trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, filhos. Era uma loucura, né? Você chegava no final do dia, você não sabia nem o que você ia fazer, né? Exatamente. E que hoje eu vejo essa juventude, né? As mães mais novas hoje, elas têm o medo da maternidade, como vou lidar, né? Com aquela coisa nova, aquele bebê. Mas hoje, por exemplo, você tem um tempo para ficar com o bebê. Imagina, eu como psicóloga, 40 dias depois, ou eu trabalhava, ou eu não ganhava, ou eu não vivia, né? Então, carreguei minha filha para o consultório, ajeitei as coisas. E tudo, gente, é impressionante. Tudo se ajeita. E tudo é aprendizado também, né? Aprendizado e tudo se ajeita, entendeu? Eu lembro que eu acordava ela a cada 3 horas, porque o médico falou que tinha que ser cada 3 horas. Acordava ela a cada 3 horas para mamar. O segundo filho, o meu Gui... Gente, ele dormia 4, 5 horas, eu deixava ele acordar para dar de mamar. Foi tão tranquilo, entendeu? Que aí você já teve a experiência anterior, né? E isso é muito interessante o que você falou. Geralmente o primeiro filho carrega mais carga do sistema familiar. Então a gente não sabe, né? Primeira vez que a gente é mãe também, primeira vez que a gente está nesse papel, e aí a gente comete alguns erros, né? Quem nunca errou, né? Então a gente quer fazer tudo certinho, ou a gente quer seguir a risca, o que o médico falou. E aí os primeiros filhos, eles vêm mesmo com essa missão. Uma responsabilidade também. Acho que até uma missão espiritual mesmo, de carregar mais essa herança familiar. E eles vêm para trazer muita cura para o sistema. Minha filha também fez tudo diferente do que a primeira, mas o primeiro filho geralmente é mais responsável, tem mais esse peso da responsabilidade. Cuida dos outros. Cuida dos outros. A Nath cuida do Gui. Às vezes a minha é mais medrosa, a mais velha, mais medrosa. Assim, a pequena, ixi, sai fazendo qualquer coisa, mais livre, sei lá, acho que ela... o segundo geralmente é mais livre. Geralmente é a ovelha negra da família, às vezes, né? Também, porque ele libertou de tudo, ele não precisa... Se a gente for pensar, a gente tem tanta coisa para falar, gente, mas eu quero aproveitar isso. Vamos pensar numa família com 3 filhos, que a gente está vendo agora, né, a família real lá com 3, que o pessoal está falando, pô, mas o menino brinca, o menino faz, e vocês não levam, vocês levam os mais velhos e não estão levando o mais novo, né, que é o George. Mas assim, são coisas que você realmente, eu acho que o pai e a mãe também colocam, né? Você é mais velho, você tem que olhar os novos, você tem que fazer não sei o quê. O filho do meio é terrível. Se o filho do meio ainda vem com o mesmo sexo do primeiro ou do último, é terrível. Porque não tem a responsabilidade do mais velho, os privilégios do mais velho, e também não tem o benefício de ser o fofinho mais novo, que todo mundo fica lá paparicando. Ai, que fofinho, ele é o novinho. Que a gente chama de filho sanduíche. Né? É o filho sanduíche, esse do meio. E a visão sistêmica traz muito esse olhar de que nós também somos uma mãe diferente, né? Para cada um dos nossos filhos.
Nós não Mas somos deveria a mesma ser mãe. o que o Winnicott fala, a mãe suficientemente boa. O que é isso? Não é aquela mãe que faz tudo certinho, é aquela mãe que entende o filho, entende a essência do filho e vai lidar diferente. É verdade, Thaís. Né? Então é isso que é legal a gente poder aprender. Porque fazer. às vezes um filho precisa de mais limite, e aí com o outro você não pode agir do mesmo jeito, você não pode botar tanto limite. O outro precisa de mais colo, né? Então a gente é diferente com os diferentes filhos. Acho que é irreal a gente pensar que nós somos a mesma mãe para todos. Você se preocupa mais com o outro do que comigo. Não é que a gente se preocupa mais com o outro do que comigo. A gente se preocupa com os dois, mas talvez o outro necessite mais, né? Naquele momento. Exatamente. É muito legal isso. É muito, Então, a visão sistêmica ajuda nessa ampliação do olhar, né? Das relações familiares. E é isso que é tão bonito. O que você pode tirar daqui, uma carta, alguma Vamos coisa, para a mãe? Vai. Vamos tirar para quem é mãe. São cartas, né? São cartas sistêmicas que trazem uma reflexão e também um exercício prático para você praticar dentro da sua casa, dentro do seu lar. A pessoa não precisa ter feito constelação familiar, não nada. precisa ter feito constelação familiar. Eu escrevi numa linguagem bem simples que qualquer um pode entender. Aí você vira, tira uma aí, Thaís. Vamos tirar essa aqui. E uma coisa assim, a constelação familiar, ela acontece, pelo menos aqui no Brasil, há muitos anos. Tem uma prima que ela começou a constelação, para você ter uma ideia. Eu fiz a minha primeira constelação há 24 anos atrás. Nossa! Ela já estava trabalhando com isso aqui. Que incrível! Muito legal, muito legal. É muito lindo. Bom, essa carta que saiu foi sobre as crianças difíceis e o elo familiar. Né? Parece que a gente tirou, mas não foi, gente. Bert Hellinger, ele diz que nenhuma criança é difícil. É o sistema que está em desordem. E a principal desordem do sistema decorre quando alguém foi excluído do sistema, quando alguém não é visto, quando a gente não quer mais falar com aquele tio, com aquele irmão que foi preso, com aquele outro que é chato ou que tem uma doença e essa pessoa é excluída. O que a criança difícil faz? Ela fica vinculada às pessoas que tiveram esses destinos mais difíceis ou que não foram aceitas no seio familiar. Então, essas crianças que são taxadas de difíceis são justamente as que têm o maior amor pela família, porque elas aceitam cegamente a tarefa de trazer à tona o que precisa ser visto no sistema, mesmo que lhes custe o futuro, a saúde, às vezes, ou até a própria vida. Eu sei que é forte falar isso, mas os filhos, eles são capazes de tudo para reequilibrar o sistema. E eles a união familiar. Né? Exatamente. Então, crianças que são hiperativas ou depressivas ou que têm personalidades desafiadoras ou que apresentam dificuldades de aprendizagem podem estar somente manifestando essa desordem do sistema. É claro que a gente tem que tratar, tá, gente? Então, depressão é grave, tem que ser tratado, mas a gente pode ampliar o olhar e ver o que está sendo excluído. E aí aqui vem um exercício prático, né? Se você acha que essa criança difícil pode ser o seu filho, reflita quem foi excluído do meu seio familiar e compreenda que nesse sistema esse comportamento difícil faz sentido. E você vai acolher no seu coração aquilo que o seu filho pode estar amando. E tem uma frase sistêmica que você pode usar para acalmar o seu coração, eu respeito as suas lealdades sistêmicas. Então, veja, a constelação, ela não sobrepõe nenhuma terapia, ela só ajuda a ampliar o olhar, né? Uhum. Então, se o filho tá doente, claro que você vai buscar ajuda. Eu mesma estava contando para a Thaís que eu tive câncer de mama. Gente, eu não deixei de fazer a quimioterapia, fiz a retirada dos 2 seios, fiz a radioterapia, fiz tudo o que precisava fazer, mas também constelei para ampliar o meu olhar. E percebi que eu adoeci também por muita lealdade familiar a coisas que eu precisava ver em mim e no meu sistema, de um feminino muito adoecido. Eu precisava resgatar a essência de ser mulher, esse lugar do sentir, porque eu ficava só na fazeção. E foi muito importante para mim, me abriu para um novo olhar para a vida, para a prosperidade, para muitas coisas incríveis. É como se fosse um exemplo de como ser mulher, por exemplo. Você tem uma avó que sofreu muito, que passou um pão que o diabo amassou, essa filha viu isso, viveu isso, e foi o que ela aprendeu, e ela vai passar também, ela
Exatamente. É como se você estivesse atraindo aquilo. Aí você passa para os outros filhos e você vê aquela mãe triste, aquela mãe depressiva, aquela mãe que não, né, não faz as coisas e fica bem complicado, né? E é muito o que Jung falava, né? Até que você torne o inconsciente consciente, você vai ficar repetindo isso e você vai chamar isso de destino. Então você precisa trazer à tona o que está no inconsciente do histórico familiar. E nesse caso das crianças difíceis é olhar para o que pessoa ou que situação pode ter sido excluída do sistema familiar ou dos acontecimentos. Então, sabe, às vezes tem, o avô que foi preso e ninguém mais fala dele, não tem nem foto do avô. Ou o aborto, a mãe perdeu um filho e não fala desse filho como se ele não existisse no sistema familiar. Tem que existir. E tem que existir. Ele existir. faz parte. Vamos dar um intervalinho, a gente volta a falar? Gente, só um minutinho, a gente já volta. Olá, sou Thaís Pavanelli, sacerdotisa das Filhas de Lilith e proprietária do ateliê A Divina Linha. Sou taróloga, numeróloga e psicóloga. Se você deseja ter uma transformação na sua vida, agende uma consulta e que você conhecerá a si mesmo e a gente pode montar um plano de ação através do tarô terapêutico e da numerologia kármica, em que você vai conhecer a sua missão de vida, regência de vidas anteriores e tudo aquilo que você necessita para que haja essa mudança na sua vida. Você pode agendar pelo telefone 11 98876 3319 ou, se você quiser, pelo Instagram, @sacerdotisa Thaís Pavanelli. E se você quer ter uma roupa que você vá para um ritual, para uma festa, para eventos, você entra pelo Instagram, @adivinalinha. Voltando, e essa conversa tá muito boa, né? A gente tá super animada. Com certeza, André vai voltar outras vezes, porque a gente tem muito assunto para falar. Mas a gente estava falando dessa coisa do aborto. Eu acho que é muito importante a gente honrar o bebê, né, que a gente perdeu. Algumas mulheres, a maioria das mulheres passaram por isso. É muito comum. É muito comum muito os abortos espontâneos, né? E hoje a gente tem um dilema aí com essa coisa dessa lei que vai sair, né? O aborto pode ser feito até os 5 meses. Tudo bem, foi por uma ação maldosa, foi por algo, né? Mas às vezes as pessoas não sabem que estão grávidas e por aí vai, né? Por essa questão de estupro. Mas se a gente for pensar como fica, né? Sistemicamente isso. Sistemicamente, geralmente o bebê que vem depois, ele vem com uma carga maior, né? Então a gente deve incluir sempre no sistema. Eu gosto de falar assim para fazer uma homenagem, cada um de acordo com a sua crença, mas eu gosto de plantar uma plantinha, ou tem gente que faz uma tatuagem para incluir o bebê que não veio, tem pessoas que colocam atrás do porta-retrato da família um anjinho, ou que vão e acendem, não é bonitinho? Que vão e acendem uma vela. Então cada um tem a sua crença e a sua maneira de fazer, mas quando você não honra, o que acontece? É excluído. E todos têm o direito de pertencer. Essa é uma das maiores leis sistêmicas, é a primeira lei sistêmica. Quando a gente exclui algo, o sistema, ele não tolera essa exclusão e ele vai encontrar um jeito de reequilibrar o sistema. Então, outra pessoa vai ficar a serviço dessa pessoa que foi excluída e vai repetir o destino, às vezes, dessa pessoa que foi excluída, vai enfrentar muitas dificuldades, sejam financeiras, na relação amorosa, seja com saúde, porque justamente essa pessoa não foi vista, não foi honrada, não foi incluída no seio familiar. E o sistema, ele não tolera a exclusão. Todos, absolutamente todos, tem o direito de pertencer. Aí você vai falar assim pra mim, até o cara que assassinou o outro tem o direito de pertencer? Sim, também tem o direito de pertencer. Todos pertencem. Isso não quer dizer que está certo. Não, existe você certo aceita, mas e tem existe que errado. Uhum. Mas ele pertence, ele faz parte. A gente não ignora que isso aconteceu, entendeu? É diferente. Não é que a gente está falando, isso é certo. Não é certo. Mas isso aconteceu e a gente não pode excluir o fato que aconteceu. Ele estava naquela família, ele estava ali, né? Isso. E a constelação, ela não é uma terapia
que vai resolver a sua vida, mas Não. ela vai te indicar os caminhos, ela vai te mostrar o que está acontecendo para você dar andamento naquilo. Às vezes coisas que você não se deu conta de que existia, né? E também não é mágica, eu gosto de falar isso, gente. Não é assim, constelei, por exemplo, tenho dificuldade com a minha mãe. Aí vou lá na constelação e falo, você é a grande, eu sou a pequena. Aí chega na vida real e fica, eu não acredito, nossa, não aguento minha mãe, que coisa chata. Aí fica, sabe, que saco, ela me ligou, não tenho paciência de ligar de volta para ela. Não resolveu nada, né? Não mudou sua postura interna. Então, o ideal é que você vá constelar não buscando uma solução mágica, porque isso não existe. Você pode ir para ampliar a sua consciência, ampliar o seu olhar. Saber que o problema está ali. Então vamos lá, vamos enfrentar e vamos resolver, né? Isso. E aí quando você muda, mesmo, né? Assim, a sua postura interna, a sua energia, o seu campo vibracional, tudo em volta também pode mudar quando você muda a sua vibração. Com certeza. Isso na terapia a gente, né, se muda, conheça a ti mesmo que se o mundo amplia, né? Exatamente. Na magia é assim também, se você não se conhecer, você não faz nada. Exato. A gente veio no mundo, eu acho, com a missão de realmente a gente viver nós mesmos, né? Você falou da lealdade ser livre, né? A gente somos mais leais do que livres. Então a gente vai buscar a liberdade também, né? Buscar a liberdade. Flor, me fala de outras coisas que você tem aí. Você tem para prosperidade. Vamos tirar uma carta? Vamos. Então, a gente tem vários temas na editora Saberes Sistêmicos para ampliar o olhar. Dá para comprar online essas? Dá para comprar online. Compra? No site www.saberessistêmicos.com, não tem BR, tá? E também tem nosso Instagram, que é @saberessistêmicos, então vocês encontram a gente nas redes sociais, e o meu Instagram é @deafelício. E você pode encontrar, então, os diferentes temas. Então, a gente tem os Saberes para uma Vida Mais Leve, que é da minha sócia, Bianca Trombelli, e essas cartas contam a jornada dela, onde ela saiu da sobrevivência para efetivamente viver. Ela achava que ela vivia, mas no final ela percebeu, só estou sobrevivendo, não estou usufruindo e aproveitando a vida. Então são cartas belíssimas. Tem as cartas Saberes Sistêmicos para a Prosperidade, do Décio Oliveira, e o Décio, ele tem milhares de... milhares não, milhares é demais, mas ele tem diversos negócios dentro e fora do Brasil, então eu não conheço pessoa mais ideal assim para escrever sobre prosperidade, porque o Décio é o fundador do IDESV e um dos primeiros consteladores que participou trazendo o Bert Hellinger para o Brasil lá atrás. E ele é um homem muito, muito, muito próspero, né? Então, acho que ele traz toda... Vamos tirar uma carta? Temos que tirar. A gente tem... Deixa eu falar das outras enquanto você tira. Tá. Tem os Saberes Sistêmicos na Espiritualidade, da Simone Arrojo, que é uma consteladora incrível. Saberes Sistêmicos na Vida Amorosa, do Alex Possato e da Lu Cerqueira, que são um casal de terapeutas que trazem essa visão da autorresponsabilidade na relação a dois. E temos os Saberes na Justiça, da doutora Vanessa Alfiero, que é uma juíza que trabalha na vara da família. Legal. Gente. Muito legal, né? Então vamos tirar para a prosperidade, porque a gente quer ser próspera, né, Thaís? Vamos lá. Eu sou muito próspera. Eu também. Tô feliz. Eu também. Os perrengues acontecem, a gente vai resolvendo. Exato. Bom, agora tira você. Eu tiro, então. Vamos lá. Mova-se para o mais. Um grande homem uma vez me disse, só existem 2 tipos de decisão, as que levam para o mais e as que levam para o menos. As primeiras são decisões para a vida e as segundas estão ligadas à morte. E ele emendou, mais aqui significa mais tudo. Mais dinheiro, mais trabalho, mais alegrias, mais problemas, mais soluções, mais dificuldades, mais aprendizados, mais tudo. Ou seja, decisões para o mais dão trabalho, mas preenchem a nossa vida de plenitude. Igual ter filhos, uma família, dá um trabalhão, mas também dá sentido, dá motivação, que é um motivo para a ação, dá alegria, dá vontade de viver. Muitas decisões, por outro lado, são para o menos, especialmente quando queremos meramente excluir algo, a gente estava falando das exclusões, ou alguém da nossa vida, sem termos aprendido a lição que aquele problema trouxe. Geralmente aí sofremos uma diminuição em nossa energia vital, na nossa disposição.
respira e reflita. Você está se orientando para o mais ou para o menos? Repare que as decisões para o mais são decisões ligadas à vida, em sua plenitude, e não apenas aquilo que eu quero. O mais também exige mais de nós e nos desafia. Exatamente isso, né? Não é linda essa carta? É maravilhosa. Para viver, a gente tem que fazer. Não tem como, a gente não consegue nada na vida. A pessoa fala, mas é difícil isso. Para chegar lá é difícil. É difícil, mas é um caminho gostoso, é um caminho de aprendizado, é um caminho de coisas boas que a gente pode fazer, né? Flor, fala de novo. Olha, eu vou te agradecer, o nosso tempo é tão curtinho, a gente tem tanta coisa, mas a Andréia vai voltar, tá? Porque a gente tem muita coisa para conversar. Com prazer. Me dá de novo o seu Instagram, por favor, tá. e o site. E o site, @saberes sistêmicos é o nosso Instagram, e lá você tem todas as informações para adquirir as cartas sistêmicas e praticar os exercícios sistêmicos no seu dia a dia. E o site é www.saberessistemicos.com. E você também me encontra no @deafelício. Você está fazendo constelação? Eu faço constelação. Então, ela também, gente, então quem quiser constelar é o @Andréia... Não, @Dea. @Deia. Sem I, Dea. Dea Felício. Felício, tá? E vocês podem marcar para fazer a constelação. É bem interessante. Inclusive tem uma série, só pra gente fechar, que é muito boa, tá? Com a segunda temporada agora, acabou de lançar a segunda temporada na Netflix, chama Uma Nova Mulher. Recomendo a todo mundo que queira conhecer a constelação. É uma série incrível que traz todos os ensinamentos sistêmicos de uma forma muito bonita. Legal, olha lá, gente, olha que dica bacana. Essa é a nossa receita de hoje. Como chama? Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher, na Netflix. Tem no Netflix, é uma série turca incrível, que traz todos os ensinamentos e explica de forma bem detalhada e bem real como funciona a constelação e como a gente repete aquilo que é difícil às vezes do nosso histórico familiar. Isso aí. Querida, obrigada por você ter vindo. Eu sei que você é super ocupada. Muito, muito obrigada. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui hoje. Muito obrigada de estarem com a gente. Até a próxima. Um beijão para vocês.